Ah, meus caros cinéfilos, acomodem-se em suas poltronas imaginárias, porque a voz que lhes fala ecoa por anos de paixão incandescente pela sétima arte. Permitam que este velho contador de histórias os guie pelas cortinas da premiere de Missão Impossível, o acerto final, no glorioso Festival de Cannes de 2025. Uma experiência, meus amigos, que transcendeu a tela e se cravou na memória como um fotograma eterno. Imagine a cena. A Riviera Francesa banhada pelo sol da expectativa. Eu, um humilde espectador com a bagagem de décadas de celuloide correndo nas veias, aguardava ansiosamente a projeção do novo capítulo da saga de Ethan Hunt. Mas o destino sempre reserva surpresas dignas dos melhores roteiros. Antes que as luzes se apagassem, fui agraciado com um bate-papo intimista com o mestre por trás das câmeras, o talentoso Christopher McQuarrie. O festival havia anunciado apenas a presença do diretor, mas o universo cinematográfico conspirava de forma espetacular. 15 minutos após o início da conversa, voilá! Tom Cruise surge no palco, emanando o carisma de uma lenda viva. O que se seguiu não foi um mero bate-papo, meus amigos, mas sim uma masterclass sobre a arte da ação no cinema. Um momento de pura magia que esperamos ansiosamente que o festival eternize em seus arquivos. Inesquecível, repito, inesquecível. E a noite não parou por aí. A sessão de gala do filme foi um evento à altura da sua grandiosidade. Cannes, meus caros, respirava Missão Impossível. As capas dos jornais diários estampavam o filme. E não era para menos. Os bastidores desta produção colossal inflacionaram os custos a patamares estratosféricos, beirando os 400 milhões de dólares. As interrupções causadas pelas greves, um imprevisto no set de filmagem, tudo contribuiu para que o acerto final figurasse no pódio dos filmes mais caros já realizados. Um feito notável, sem dúvida. E como um bom suspense cinematográfico, pairava no ar uma pergunta crucial. Seria este o canto do cisne da franquia? A Paramount tentou nos vender essa ideia aqui em Cannes. Contudo, antes da estreia, o próprio McQuarrie fez questão de dissipar essa cortina de fumaça. Tom Cruise, com seu sorriso enigmático, nos convidou a saborear este oitavo filme, deixando a porta entreaberta para futuras missões. Duvido veementemente que um título como A Última Missão Impossível seria deixado de lado, sem um alarde prévio digno de sua importância. Os bastidores desta produção foram dignos de um roteiro intrincado, reescritas de última hora, paralisações inesperadas e reviravoltas na produção. Afinal, o sucesso estrondoso de Top Gun, Maverick, havia plantado no imaginário coletivo a expectativa de que todo filme estrelado por Cruise seria sinônimo de bilheteria bilionária. Missão Impossível, Acerto Final, Parte 1, lançado em um contexto atípico marcado pelo fenômeno Barbenheimer, não alcançou esses números. Mas agora, meus amigos, a Paramount aposta em um discurso apaixonado pela experiência cinematográfica, clamando para que este filme seja apreciado na escuridão da sala de cinema, onde cada detalhe foi meticulosamente pensado. E eu que acompanho esta saga desde seus primórdios, saúdo essa reverência à magia da telona. Permitam-me agora iniciar a construção do meu argumento com uma convicção que ecoa em meus anos de experiência. A chegada de Christopher McQuarrie à franquia Missão Impossível foi um golpe de mestre. Romper com o rodízio de diretores que mais prejudicava do que beneficiava a identidade dos filmes permitiu que McQuarrie e Cruise forjassem uma parceria simbiótica, elevando as sequências de ação a um patamar inédito. Hoje, Tom Cruise não é apenas uma estrela cintilante na constelação de Hollywood, mas sim um ícone da ação. Talvez o maior de todos, um debate fascinante para outra ocasião. E quando pensamos em Missão Impossível, a mente nos transporta para cenas grandiosas, desafios cada vez mais audaciosos. Acredito piamente que McQuarrie teve um papel fundamental na consolidação dessa identidade, nessa busca incessante pelo ápice do risco. Sabemos da dedicação visceral de Cruise, que insiste em realizar suas próprias cenas perigosas, transbordando paixão por cada frame. Mas aqui, meus amigos,
Senti algo inédito. Por alguns momentos, este filme me pareceu desviar-se da essência da franquia Missão Impossível, como se dependesse excessivamente da memória do filme anterior para se sustentar. Ele se esforça para honrar a tradição de momentos cinematográficos memoráveis que construímos ao longo dos anos. Missão Impossível 8, em certos aspectos, funciona como um tributo emocionante para os fãs de longa data. Contudo, paradoxalmente, a beleza reside no fato de que um neófito na saga não se sentirá perdido. O filme adota um tom didático surpreendente, revisitando casos passados, vilões icônicos e perigos superados, em uma montagem que celebra a jornada de Ethan Hunt e, por extensão, a dedicação de Tom Cruise. Essa recapitulação inicial é envolvente. Mas, em seguida, a produção parece tropeçar na própria noção de risco que consagrou os filmes anteriores. A narrativa se esforça tanto para nos convencer de que a ameaça é inédita, de que o perigo é iminente e de proporções apocalípticas, que a retórica acaba por sufocar a substância. Um risco de aniquilação nuclear, milhões de vidas em jogo, são conceitos jogados na tela, apoiados pela figura imponente da presidente dos Estados Unidos, personificada por Angela Bassett, que deposita toda a esperança em um único homem: Ethan Hunt. Mas, meus caros, mais perigo nem sempre se traduz em um filme melhor. Aqueles que acompanharam os bastidores da produção certamente se lembram da polêmica cena do submarino, alardeada como um feito técnico dispendioso e que causou atrasos significativos. Confesso que essa sequência em particular me deixou uma sensação de decepção. Felizmente, a maré muda com um encerramento que reacende a chama da esperança. Voltando à questão central, Tom Cruise está certo em clamar pela experiência cinematográfica? Absolutamente. Se a oportunidade se apresentar, e se vocês nutrem apreço pela franquia e por Ethan Hunt, mergulhem nesta aventura. A primeira hora pode parecer um tanto truncada, mas o clímax final entrega a adrenalina e a grandiosidade que esperamos de Missão Impossível, culminando em uma cena de tirar o fôlego envolvendo aviões, filmada com maestria. Após os eventos do filme anterior, Ethan Hunt, mais uma vez interpretado com a intensidade característica de Tom Cruise, prossegue sua luta incansável para impedir que a sinistra entidade caia nas mãos do ameaçador Gabriel, encarnado por Esai Morales. Ele se torna, assim, o último baluarte contra uma catástrofe nuclear iminente. É um tropo recorrente em filmes deste gênero elevar a dramaticidade através da ameaça de guerra ou aniquilação nuclear, e Missão Impossível 8 não foge à regra. Numa tentativa de expandir a figura de Ethan, o filme adiciona uma camada política, ainda que superficial, focando nas decisões cruciais da presidente dos Estados Unidos. Essa ênfase constante serve para nos lembrar da importância vital da missão. O panorama geral tenta pintar um cenário de risco tão elevado que nenhuma outra iteração da franquia ousou alcançar. Curiosamente, em diversos momentos, o filme flerta com a ideia de uma despedida de Tom Cruise, como se este 8º capítulo fosse o ponto final da saga. Uma impressão que logo se contradiz. Nas conversas com McQuarrie e Cruise, ficou claro que o roteiro de Missão Impossível 8 passou por inúmeras metamorfoses. E ao assistir ao filme, é possível discernir o que foi adicionado posteriormente e o que seria a espinha dorsal da narrativa após os eventos de Missão Impossível 7. Nota-se também um esforço considerável do roteiro em dar protagonismo à ameaça do Código Vermelho. Contudo, surgem obstáculos que tornam esta produção menos coesa e eficiente do que Missão Impossível 7, que serve como a primeira parte deste acerto de contas. Um exemplo claro é a obsessão do diretor por diferentes objetos que se tornam o motor da trama, conduzindo a narrativa por diversos cantos do globo. As duas cenas grandiosas, a do submarino e a dos aviões, contrastam em sua execução. A primeira, como já mencionei, deixou-me com um gosto amargo. Entendo que a interpretação é subjetiva, mas considerando a construção do heroísmo de Ethan ao longo da franquia, senti que o diretor, simbolicamente, desistiu da cena do submarino em sua resolução. O peso simbólico recaiu, então,
sobre a espetacular sequência aérea, que não por acaso, é o carro-chefe do marketing do filme. Outro ponto que joga contra o filme é o excesso de diálogos expositivos, que se tornam reféns da necessidade de explicar o óbvio. O espectador é apresentado à ameaça da entidade, a inteligência artificial, e a inevitabilidade de Ethan como o único capaz de detê-la. Essa premissa é martelada incessantemente, a cada 10 minutos, por diferentes personagens e em variadas situações, como se fosse necessário reafirmar a aura do herói a todo instante. Personagens do passado e novas adições à trama surgem, muitas vezes, apenas para reiterar a iminência de um desastre nuclear. E vocês podem se perguntar, mas você se divertiu? Sim, meus caros, a hora final do filme me proporcionou grande prazer. Há um momento de tributo à história de Missão Impossível, que, como um fã ardoroso da saga, apreciei profundamente. Essa homenagem surge logo nas cenas iniciais, em uma montagem bem executada. No entanto, há uma hora central do filme que se arrasta, cansativa, com pouca progressão narrativa, como se estivesse apenas preparando o terreno para um clímax grandioso. E o clímax, de fato, chega. Este é um filme que certamente continuaremos a debater aqui no canal. Deixe sua opinião sobre o filme. Vamos adorar saber sua opinião e visão sobre o filme. E, em minha humilde opinião, este não será o ponto final da franquia Missão Impossível. O nome, independentemente da participação futura de Tom Cruise, houve um rumor sobre Glenn Powell assumir o manto, prontamente desmentido, possui uma força inegável. Entendo que qualquer ator que venha a herdar o papel carregará o peso de uma saga que teve em Cruise seu pilar fundamental. Mas acredito firmemente que o anúncio de pelo menos mais um filme não tardará. Visualizo uma saga, Missão Impossível, simbolicamente alcançando a marca de 10 filmes. Sinto essa vontade pulsando no diretor e no próprio Tom Cruise. Portanto, meus amigos, preparem a pipoca, ajustem seus óculos e permitam-se embarcar nesta nova missão. O debate está apenas começando. Curiosidades sobre o filme. O filme tem um orçamento estimado entre 300 e 400 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais caros já produzidos na história do cinema. A produção enfrentou diversos desafios, incluindo atrasos causados por greves de roteiristas e atores em 2023, além de um problema técnico com um submarino durante as filmagens em 2024. Tom Cruise, além de protagonista, é um dos produtores e está profundamente envolvido em todas as etapas da produção, especialmente na realização das cenas de ação e nos dublês. Uma das cenas mais impressionantes envolve Tom Cruise pulando entre dois biplanos em pleno voo, segurando-se nos cabos de tensão entre as asas, uma ideia dele que especialistas em wing walking consideraram impossível de realizar. Durante essa cena aérea filmada na África do Sul, Cruise enfrentou ventos com mais de 160 km, tornando a respiração difícil e exigindo pausas para descanso no próprio avião, o que demonstra a extrema dificuldade e risco da sequência. A filmagem ocorreu em múltiplas locações ao redor do mundo, incluindo Reino Unido, Long Cross Studios e Lake District, Malta, África do Sul, Noruega e Itália, com cenas até mesmo a bordo do porta-aviões USS George H.W. Bush. Detalhes técnicos da produção. A direção e roteiro ficaram a cargo de Christopher McQuarrie, que reescreveu o roteiro durante a produção para ajustar as cenas e garantir o máximo de realismo. A produção utilizou tecnologias avançadas de efeitos visuais, com a Industrial Light and Magic retornando para cuidar dos efeitos, auxiliada por Clear Angle Studios e Halon Entertainment, que trabalharam com LiDAR, digitalização cibernética e pré-visualização. As cenas de ação são filmadas com uma combinação de filmagens práticas e efeitos digitais, mas com uma forte ênfase na realização de dublês reais para manter a autenticidade, especialmente nas cenas aéreas e de alta periculosidade. Durante as filmagens na Inglaterra, Tom Cruise e Henry Czerny, que retorna como Eugene Kittredge, realizaram a cena do biplano com o piloto usando um traje de chroma key para ser removido digitalmente, garantindo a segurança e o efeito visual perfeito. A produção foi interrompida temporariamente devido à greve dos atores, SAG-AFTRA, em 2023, mas retomou em março de 2024, demonstrando a resiliência da equipe diante de obstáculos externos. Considerações finais. Mission Impossible.
The Final Reckoning não é apenas mais um filme de ação, mas sim um marco técnico e artístico na franquia, com um comprometimento extremo de Tom Cruise e sua equipe para entregar cenas inéditas e realistas, mesmo enfrentando riscos elevados e desafios logísticos globais. A combinação de locações diversas, tecnologia de ponta em efeitos visuais e a coragem para realizar cenas perigosas sem substitutos digitais reforça o status da franquia como referência em filmes de espionagem e ação contemporâneos.